Saudações, psicocinéticos. Salve, camaradas. Mais um vídeo da série Marx e Freud, de Louis Althusser. O último vídeo ocorreu em dezembro. E de lá para cá a gente teve apenas o vídeo do texto das Unheilig, do Sigmund Freud, que é uma obra que o Freud estuda a questão do infamiliar. E uma live também a gente fez. Fiz também essa semana um react com o Alberto do Gap Filosófico sobre Salvador Dalí. Vale a pena vocês assistirem. Fiz a live sobre o debate, né, uma discussão entre o Antiédipo do Deleuze e Guattari com o pensamento do Green, né, o André Green, que é um psicanalista francês, onde ele escreve um artigo, né, um artigo sobre o Antiédipo de Deleuze e Guattari, onde ele contesta algumas ideias da dupla, né, da dupla francesa também. Então foi um texto que eu traduzi do francês, né, não existe esse texto traduzido. E foi legal a live, eu gostei bastante porque suscitou alguns questionamentos. A galera aí defensora do antiédipo e da esquizoanálise, que participou de alguma forma, contestou algumas coisas, mas é isso aí. Filosofia é para se debater mesmo, para se discutir, né? Nós não temos essa coisa de porque o meu filósofo, o meu pensador é o certo, é o melhor, é o mais astuto, é o mais completo, enfim. Não tem isso, embora eu tenha alguns filósofos que eu guardo sempre como um as do baralho, né? Aqueles filósofos que tem um alcance, uma amplitude muito grande em vários temas, que vai desde a linguagem até a política, a estética e tudo mais. Estudo Deleuze, mas eu, assim, os meus preferidos mesmo é o Nietzsche, o Freud, o Marx, embora eu conheça muito menos o Marx, né? Eu conheço muito mais profundamente o Nietzsche e o Freud, mas esses três autores, e alguns filósofos inclusive já chamaram disso filósofos da suspeita, são inclusive faz parte aí do logo do Psicocinética, né? Se vocês verem então, o Nietzsche, o Freud e o Marx, são esses três filósofos que eu acho que são ases, né, de um baralho onde você pode discutir vários temas e outros, né, não menos importantes, mas eu acho que também vale a pena estudar bastante. Platão, o Foucault, Deleuze mesmo, são muitos, né? São grandes pensadores, tem muito mais do que isso, né?
porque lembrar de todos agora, os que eu gosto é complicado, porque eu gosto de muitos autores. Mas eu tenho, como eu falei, esses 3 autores assim, como autores que ficam ali na cabeceira, né? Sempre eu reporto a eles quando discuto algum tema importante, alguma coisa interessante. E a gente agora está retomando, tomando o vídeo, acho que é o vídeo número 8 do, do texto do Luiz Althusser. Vale a pena repetir, é o texto de Marx e Freud, de Luiz Althusser, de um livro, né, publicado com introdução crítica do Walter José Evangelista, é a tradução que eu utilizo, da Graal, que é Luiz Althusser, Freud e Lacan, Marx e Freud. Certo? Então é essa tradução que eu estou utilizando. Não sei se há outra, tá? Eu acho que não há, mas é essa tradução que eu estou utilizando para esses vídeos. Tá? Se alguém souber que há outra tradução, e podem colocar aí nos comentários, tá? Valeu! Começar, então, último vídeo eu tinha falado ainda sobre essas questões do corpo freudiano, né, e a comparação com o corpus marxiano, né, as diferenças que Luiz Althusser aponta, que são grandes diferenças, não dá para você unificar completamente Marx e Freud, porque eles estão em instâncias diferentes, tá? É claro que há pontos de ligação, né? A forma e a estrutura que eles trabalham são muito semelhantes, porque ambos trabalham claro que nos devidos contextos e seus limites, eles discutem a partir de um método dialético até, né? Freud, Eros e Thanatos, né? Vida e pulsão de morte, o Marx com questão luta de classe, né? Burguesia e proletariado, né? Então sempre tem esse movimento de duas forças. Há alguns pontos a mais, questões epistemológicas que agora não vou repetir porque está tudo gravado, como eu falei, está tudo no YouTube, está tudo no canal, vocês começam ali do comecinho, certo? E aí vocês vão entendendo como as coisas vão surgindo e os argumentos do autor, certo? Mas podemos até começar. A gente parou no parágrafo 30 e 33, certo? Ele parou no parágrafo 33. Então dá para a gente retomar essa questão. E vamos começar, né? A priori eu peço a vocês para dar aquele likezinho, né? Aquele like, esses passos, né? Que a gente pede aí sempre a vocês, tá? Se inscrevam no canal, faz esse favorzinho, né? Quem também achar que meus vídeos
valem alguma coisa para o conhecimento de vocês, possa ajudar vocês de alguma forma, né? Vocês também podem contribuir, tá? Tem o e-mail, a chave Pix, que é o e-mail do Psicocinética, tá? Arroba psicocinética, psicocinética@gmail.com, tá? Vocês podem contribuir com qualquer valor, qualquer dinheirinho, um centavo, R$ 1, 10, 20, quanto vocês quiserem, tá? A gente, eu tô querendo comprar os equipamentos, então investir melhor, a questão do áudio mesmo, então qualquer coisa tá de boa. Também, se não puder, não tem problema nenhum, né? Basta se inscrever, dar like, fazer todo esse processo, já é uma grande contribuição, uma grande ajuda. Quem quiser entrar em contato pode mandar um comentário. Temos um coletivo, que é o Gato Filosófico, que é o meu canal Psicocinética, e outros tantos canais também que faz parte desse coletivo de livres pensadores, professores, tem professor de filosofia, tem psicanalista, tem sociólogo, tem crítico social, tem uma galera massa aí dando o melhor de si para criar bons conteúdos de qualidade, não questões aqui de fazer brincadeira, nem fazer aqueles resumões pouco aprofundados. Aqui a galera realmente trabalha e estuda, e muitos trabalham com as suas áreas de pesquisa. Então é a galera aí bem especializada, não é qualquer garoto de ensino médio que leu no Wikipedia e vai fazer videozinho no TikTok, tá? Aqui são uma galera de professores, eu mesmo já 20 anos de profissão, de filosofia, na área também de estudos de teoria psicanalítica, crítica social e tudo mais, tá? Então, a galera aqui super especializada, tá? Então, quem puder dar ajudinha, ajude, tá? Então, pessoal, como eu falei, a gente parou no parágrafo 33 e a gente agora vai ler o parágrafo 34. Aqui. E ela os distingue, inclusive, se pode encontrar nas condições de suas respectivas descobertas. Semelhanças estranhas. Em páginas anteriores, insisti no fato de que o intelectual devia fazer-se povo. Ele fala muito da questão da prática, né? A prática da formação, não só teórica, mas da formação prática e política, tá? Ele continua, para compreender os príncipes. Dei a entender, até mesmo, que a transformação que o faz passar de posições teóricas de classe burguesas ou pequeno-burguesas a posições proletárias, a partir dos quais, e unicamente a partir das quais, é possível ver a exploração e a luta de classes. Passava pela prática política. Pode-se, inclusive, ir um pouco além, longe, né? Pode-se ir um pouco mais além, desculpa, gente, um pouco mais longe e dizer que o intelectual não pode converter-se no intelectual orgânico do proletariado, senão com a condição de ser educado. Aqui ele está frisando essa palavra, né? Ser educado, está em itálico, pela luta de classe do proletariado, a qual transforma suas posições anteriores e lhe permite ver. Alguns sustentaram,
com a ajuda de poderosos argumentos, que algo assim deve ter se passado com Freud. Se este mudou de posição em relação aos problemas da consciência, se rompeu com a fisiologia e a medicina, é porque foi como que educado por seus próprios pacientes histéricos, os quais literalmente lhe ensinaram, está em itálico aqui, certo? Então Freud foi educado, né, a partir das suas experiências com os pacientes, tá? E lhe fizeram ver que existia uma linguagem do inconsciente inscrita em seu corpo. E foi Anaô foi paciente que despertou Freud para essa questão, certo? E não somente inventou para ele a expressão Dark Cure, né, a cura pela palavra, etapa decisiva da descoberta, mas lhe impôs, além disso, o reconhecimento da existência da transferência e da contratransferência. Este é um apaixonante aspecto da história da psicanálise, sobre o qual os materialistas fariam bem em meditar. Então, e é interessante porque a minha luta, né, com determinados tipos de pensadores é justamente porque eles faltam essa contato mais direto com a obra de Freud, né? Leiam Freud a partir de outros comentadores. Claro que não todos, mas a maioria conhece Freud a partir de outros, a partir de, ou quando é de comentadores, ou então de algum especialista, tirar aí as conclusões que querem tirar, né? Não se aprofundam em todas as obras, sabendo separar ali primeira tópica, segunda tópica, a espécie também da linguagem, às vezes da linguagem do próprio Freud, né, para outra linguagem. Também há toda uma diferenciação, algo que muitos deixam passar, né? E é isso. Então, há algumas boas questões aqui que eu gostaria de passar. Porque esse trecho aborda essa relação entre a transformação das posições do intelectual e o papel da prática política da mudança social, além de fazer uma reflexão sobre a trajetória do Freud, né? Ele, então, primeiro, começa a afirmar que há diferenças essenciais entre as descobertas e abordagens de Freud e Marx. E, claro, isso tem a ver com algumas semelhanças, né, e diferenças. Tá? E essas diferenças decorrem do modo como cada um encontrou seu objeto de estudo e suas condições teóricas que influenciaram suas perspectivas. Né? Então, o contato, por exemplo, de Marx com os proletários, né, os sindicatos, esse contato direto com o trabalhador, né, formou em Freud essa visão crítica, né, a partir do outro, e o Freud a partir dos seus pacientes, principalmente por aquela que deu o pontapé inicial, né, a intuição mais importante de Freud, eu diria, e realmente contribuiu para a formação da psicanálise, né? Então, esse parágrafo ele então está ressaltando tudo isso, né? E o intelectual, né, para entender a sociedade, precisa necessariamente ser educado, né? Precisa se tornar parte do povo,
né? Ou seja, enganjar-se na luta política dos grupos que pretende compreender. Então, a transformação do intelectual de uma posição de teoria burguesa ou pequeno-burguesa para uma posição proletária passa fundamentalmente pela prática política e pela vivência na luta de classes. Isso é o que Althusser está afirmando. E essa experiência prática é o que permite ao intelectual compreender a exploração e as desigualdades de uma maneira mais profunda e autêntica. No caso de Freud, por exemplo, né, na época as mulheres que eram diagnosticadas com histeria, todos os médicos e psiquiatras achavam que a histeria seria uma espécie de transtorno da mulher que estava ali beirando a um certo tipo de como se as mulheres tivessem necessidade de chamar a atenção, né? Que não seria necessariamente uma psicopatologia, tá? E por isso eram muito discriminadas, tá? E Freud, com Ana Oh, descobriu que tinha coisas muito mais relevantes e essas questões elas tinham uma profundidade muito maior do que os neurologistas e psiquiatras achavam na época, né? Mas foi a partir da paciente. O Freud não tirou do nada, né? Tirou toda a sua descoberta, a sua metodologia foi impulsionada por suas experiências com as pacientes, né? As pacientes meio que educaram Freud para as descobertas do inconsciente. E as mulheres foram as mais importantes nesse todo esse processo, né? Eu digo até que sem as mulheres pacientes do Freud não haveria de forma nenhuma psicanálise. Então, por isso que Althusser vai dizer que Freud teria passado por uma transformação similar, né, mas de um modo, claro, particular, né? Sua mudança de posição em relação à compreensão da consciência e do inconsciente teria realmente influenciada por suas experiências diretas com seus próprios pacientes histéricos, né? E essas pacientes o ensinaram, né, então, a ver a linguagem do inconsciente inscrita no corpo e na experiência psíquica. Então, é um parágrafo importante, né? Sugere aqui que essa história de Freud realmente é um aspecto importante, apaixonante, pois revela que sua descoberta não foi apenas, né, uma questão técnica ou científica positivista da época, mas uma transformação pessoal, tá? E essa transformação pessoal ocorreu através do contato com seus pacientes. E, infelizmente, para os materialistas, esse aspecto da história freudiana é uma às vezes não é muito debatida, embora alguns reconheçam que foi uma lição importante, né? E é importante por quê? Porque mostra que a prática e a experiência concreta de sujeitos que vivem conflitos psíquicos são fundamentais para a emergência de suas teorias e descobertas, tá? Então, é isso aí. Agora vamos partir para o próximo. Só que, como primeira evidência, o que Freud descobriu no indivíduo, ocorre no indivíduo, e é aqui que encontramos a primeira forma inesperada de conflituosidade, tá? E com ela uma nova diferença entre Freud e Marx.
ao mesmo tempo em que encontramos um princípio que, sem dúvida, tem sua parte no efeito de submissão exercida pela ideologia sobre os sujeitos, parece, com efeito, que a recusa generalizada da psicanálise por parte dos filósofos, ou a revisão a que se submetem com o fim de destruir suas pretensões, inclusive pelos materialistas marxistas, que se refugiam com demasiada frequência numa concepção ontológica da tese leninista da consciência reflexo pelos médicos psicólogos, moralistas e outros, não se deve unicamente, aquele frisa isso, né? Não se deve unicamente a um antagonismo ideológico de massa, embora a nível de massas esse antagonismo seja inevitável. Parece ser preciso acrescentar uma nova determinação específica a esse antagonismo, para explicar seus aspectos próprios, ou seja, uma determinação que tem a ver com uma característica do objeto inconsciente como tal. Esse elemento suplementar se refere à natureza do inconsciente, que é recalcamento, refoulement. Se isso é verdade, não é arriscado afirmar que os indivíduos não suportam a ideia do inconsciente apenas por razões de caráter exclusivamente ideológico, mas porque eles mesmos têm um inconsciente. E aqui ele está frisando esse ponto, o qual recalca automaticamente, por meio de uma compulsão de repetição, a ideia de existência do inconsciente. Todo indivíduo desenvolve assim espontaneamente, aqui ele está colocando entre aspas, né, um reflexo de defesa, entre aspas também, ante o inconsciente, que é parte do seu próprio inconsciente, um recalcamento da possibilidade do inconsciente que coincide com o próprio inconsciente. Todo indivíduo? Isto não está tão claro. Não está provado que o reflexo de defesa seja sempre ativo. A experiência mostra, pelo contrário, que existem indivíduos em que essa resistência está, em consequência da ordenação de seus conflitos fantasmáticos, suficientemente superada para permitir-lhe o reconhecimento da realidade do inconsciente sem desencadear por isso o reflexo de defesa ou de fuga. Vamos lá. Então, esse trecho é super interessante. Então, ele aborda a complexidade do consciente, do conceito de inconsciente, especialmente na perspectiva filosófica e teórica, bem como a relação entre a teoria do inconsciente e a posição ideológica dos indivíduos. Inicialmente, então, esse parágrafo destaca que alguns filósofos, incluindo os materialistas, se dedicaram a revisar ou criticar as pretensões do inconsciente, muitas vezes com o objetivo de destruí-las. Isso é fato. E esses críticos, como microfísicos, moralistas, ou aqueles influenciados pela tese leninista da consciência reflexo, tendem a reduzir o inconsciente a uma função reflexiva, ou seja, a uma camada de consciência ou conhecimento que reflete de alguma forma a realidade ou o funcionamento interno do sujeito. No entanto, o autor, o Althusser, ele vai sugerir que é preciso acrescentar uma nova definição ao antagonismo entre o consciente e o inconsciente. Uma que não seja apenas ideológica ou baseada em uma oposição, mas que leve em conta a possibilidade de que o inconsciente tenha uma característica própria, né? A sua natureza de ser recalcado. Essa característica indica que o inconsciente não é apenas uma parte esquecida ou reprimida, mas que possui uma estrutura intrínseca que influencia automaticamente o sujeito, né? Muitas vezes de forma involuntária, através de uma compulsão de repetição, por exemplo. E o parágrafo também questiona a ideia de que a existência do inconsciente seja uma questão exclusivamente ideológica. Tá? Então aí ele vai meio que argumentar, um argumento interessante até, que a própria existência do inconsciente
é uma realidade que não podemos negar apenas com base na ideologia, mas ela está relacionada à experiência individual e à estrutura psíquica do sujeito. Tá? Então, além disso, o indivíduo apresenta essa resistência automática à ideia do inconsciente. Então, muitos colegas marxianos têm uma resistência muito grande à tese freudiana do inconsciente, porque, claro, o Marx ainda estava com, vamos dizer assim, com a perna ainda nesse paradigma, né, de consciência reflexo, tá? Do sujeito enquanto soberano de si. Então, essa resistência, né, à ideia do inconsciente, ela também é reforçada por uma compulsão à repetição, tá? Que o faz recusar ou manter inconsciente certos aspectos do seu próprio psiquismo. Então, o trecho ele observa que nem todos os indivíduos reagem do mesmo modo às resistências internas, porque enquanto alguns conseguem reconhecer a realidade do inconsciente sem prejuízo, sem problema, não reage, não tem nenhum tipo de fatos negativos sobre isso. Outros permanecem, né, em resistência, impedidos de aceitar plenamente sua existência, a existência, no caso do inconsciente, né, devido aos seus conflitos fantasmáticos, as fantasias psíquicas. E essa resistência, portanto, não é apenas uma questão de ideologia, mas uma consequência das estruturas internas do próprio inconsciente e da organização do psiquismo de cada indivíduo. Ou seja, o Althusser demonstra, né, mostra aí a complexidade do inconsciente como uma estrutura que, por sua natureza recalcada e compulsiva, ela influencia automaticamente o sujeito, né, resistindo à sua consciência, e não pode ser reduzida a meras posições ideológicas ou reflexivas, tá? É isso. No próximo parágrafo, aqui um parágrafo pequenininho, de apenas 4 linhas. Althusser diz: por esse caminho, como também por outros, entramos no descobrimento de Freud. E aí ele diz: o que descobriu Freud? Não espere de mim uma exposição completa da teoria freudiana, mas somente algumas observações que situem teoricamente. Então ele está dizendo aqui que não vai colocar toda a exposição teórica de Freud. Eu acho que também seria impossível, porque o Freud escreveu dezenas de obras, entre livros, ensaios, artigos, uma quantidade muito grande, né? Então ele não vai fazer isso, mas ele vai dar aí algumas observações, né, que possa situar teoricamente Freud, tá? Próximo parágrafo. Seria um contrassenso pensar que Freud propôs, seguindo os behavioristas, aqui um adendo aqui, né? Os behavioristas é uma linha epistemológica da psicologia, certo? De behavior, comportamento, são teóricos do comportamental, né? Da psicologia comportamental, a psicologia lá que começa desde
segunda metade do século XIX, tá? Começa com tem filósofos como William James, você aí Skinner, Pavlov, entre outros pensadores, né, que contribuíram para a inauguração da psicologia enquanto uma ciência autônoma, né, que até antes disso a psicologia, alguns aspectos da psicologia era integrada aos cursos de filosofia. Então, o Cabra, que era formado em filosofia, né, o filósofo, era ele que trabalhava questões do psicologismo, né, da mente humana. Né? Então, ali, no século XIX, a psicologia ela se torna uma ciência autônoma. E aí você vai ter esses representantes, né, desde William James, né, que desenvolve o primeiro laboratório, né, de psicologia. Né? Foi ele, Nelson. Agora vocês me pegaram. Mas é inaugurado o primeiro laboratório de psicologia na Alemanha, depois vai se espalhando. E é isso. Então, para eles, a questão do comportamento tem a ver com a reação, reflexo do corpo. Né? O corpo meio que reage aos estímulos externos. Né? E isso reflete no mundo psíquico também. Né? É claro que eu estou falando aqui muito resumidamente, de forma muito sintética, muito simplista. Não é só isso. É um arcabouço muito grande. Não seria possível falar aqui de todas as questões relativas ao behaviorismo. Né? Quem sabe numa outra oportunidade. Mas aqui ele continua. Pelo contrário, reserva um lugar no aparelho psíquico para o fato fundamental da consciência. Atribui-lhe um sistema especial, percepção consciente, no limite do mundo exterior e um papel privilegiado no tratamento. E afirma, por outro lado, que o inconsciente só é possível num ser consciente. No entanto, no que se refere à primazia ideológica da consciência, Freud é implacável. Citando ele, devemos aprender a emancipar-nos da importância atribuída ao sintoma ser consciente. Ele continua. Por quê? Porque a consciência é incapaz por si mesma de estabelecer uma distinção entre sistemas. Continuando, Freud, com efeito, não somente descobriu a existência do inconsciente, sustentou, além disso, que o psiquismo estava estruturado sobre o modelo da unidade centrada numa consciência, mas estruturada como um aparelho que comporta sistemas diferentes. Então, o inconsciente é um sistema, né, vamos assim dizer, é um sistema que faz parte de outros sistemas, né, e faz um todo, né, forma um aparelho. Né. Nossa mente humana ela é tripartite, ou seja, eu tenho o id, o ego e o superego, tá? Que são irredutíveis a um princípio único. E aí ele fala sobre a primeira tópica, né? As primeiras teorias do Freud, a psicanálise a gente chama de primeira tópica, tem uma estrutura, tem um formato, tem nomenclaturas também diferentes. Então Althusser continua, na primeira tópica, figura no espaço, esse aparelho compreende o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Veja que esse termo pré-consciente, pessoal, muitas pessoas ainda utilizam, tá? Não, claro que não
os psicanalistas, mas pessoas que não são psicanalistas ou são de outras áreas, às vezes usam o pré-consciente. E às vezes até algumas linhas psicológicas também, às vezes utilizam o termo pré-consciente. Mas isso aqui, o pré-consciente, em Freud só há na primeira tópica, depois ele muda. Inconsciente, pré-consciente e o consciente, além de uma instância correspondente a uma censura que recalca para o inconsciente o que representou pulsões insuportáveis para o pré-consciente e consciente. Na segunda tópica, esse aparelho compreende o id, o ego e o superego, e o que assegura o recalque é uma parte do ego e do superego. Certo? Então, vamos lá. Acho que eu falei 2 parágrafos ao mesmo tempo, né? Mas, vamos lá. No 37º parágrafo, ele vai discutir a questão central na teoria freudiana em relação à relação entre consciência e inconsciente e como essa relação contrasta com as posições behavioristas e as abordagens que minimizam o papel da consciência. Tá? O autor afirma que seria um contrassenso pensar que Freud tenha proposto, seguindo uma linha dos behavioristas, uma psicologia sem consciência, ou seja, Freud não negou a existência de processos conscientes, tá? Ele não nega isso, ou a relevância da consciência, pelo contrário, ele reserva um espaço importante ao aparelho psíquico para o que chama de fato fundamental da consciência, que é a percepção consciente do mundo exterior. E para Freud, essa concepção consciente desempenha um papel privilegiado, especialmente no tratamento psíquico, pois é a esfera onde o indivíduo tem acesso direto às informações e experiências. Por outro lado, o Freud também sustenta que o inconsciente só é possível numa estrutura de ser consciente limitada. Haja visto que isso significa que o inconsciente não opera independentemente da consciência. Tá? Tudo faz parte de um único aparelho, como ele falou. E por isso está estruturado de modo a estar em relação a ela, sendo o recalcado ou relegado a uma esfera diferente que não é acessível diferentemente ou diretamente, pela consciência. Além disso, o texto destaca, né, que a primazia da dinâmica da consciência, ele reconhece, portanto, né, a importância da consciência, ele não nega a existência da consciência de forma nenhuma. A consciência é importante porque ela faz parte desse conjunto, né? É uma instância, assim como o id e o superego, são 3 instâncias que se relacionam para formar o aparelho psíquico. Tá? Mas ele também vai dizer que é uma instância que não é o que fundamenta toda a estrutura psíquica. Tá? Então ela não consegue distinguir por si só entre os diferentes níveis do processo interno, especialmente os recalcados ou inconscientes. Portanto, há uma necessidade de emancipar-se, né, dessa concepção excessivamente centrada na consciência, reconhecendo a complexidade do inconsciente como uma parte distinta e fundamental do aparelho psíquico. Certo? Então, é isso. E aí ele continua, né? Eu vou falar aqui um pouquinho, também que eu entrei no outro parágrafo, né? No 38º. Essa passagem que vai explicar uma mudança fundamental, né? Que é a mudança da primeira e segunda tópica, certo? E aí a gente vai voltar para o texto.
Deixa eu ver. Já estamos no 38º. Esse aparelho não é uma unidade centrada, mas um conjunto de instâncias constituída pelo jogo do recalque inconsciente, né? Então, na segunda tópica, esse aparelho compreende o ego, o superego, tudo isso que eu falei anteriormente, né? Continuando, a aparição do sujeito, o descentramento do aparelho psíquico com relação ao consciente e ao ego são simultâneos. Há uma teoria do ego revolucionária. O ego, que antes era unicamente o reino da consciência, converte-se ele mesmo em parte em inconsciente, parte interessada no conflito do recalque consciente pelo qual se constituem as instâncias, e por isso que a consciência é incapaz de ver a diferença dos sistemas, em cujo interior nada mais é senão um sistema entre outros, cujo conjunto está submetido à dinâmica conflituosa do recalcamento. Tá? Então há um processo de recalque, né, a partir dos processos de violência, de interiorização das normas, né, dos processos também que são infligidos, né, pela sociedade, né, os processos que estão ali envolvendo o complexo de Édipo e outros complexos, né, que são as formas como o indivíduo é castrado, né, toda em suas potencialidades, justamente porque sem esses processos de castração não haveria sociedade, né? O Freud fala isso em várias obras, né? Aí a importância também do Eros, né, para juntar as pessoas e formar uniões estáveis, criar famílias, dessas famílias você vai aumentando os ciclos para amigos, familiares, né, sociedade. Então esse processo ele basicamente está amparado nesse esse conflito interno entre o Eros e o Thanatos, né? Mas é um conflito que é importante porque o, o Thanatos, ao mesmo tempo em que ele é uma força que faz com que o desejo para o inorgânico, né, ele seja ali também num processo também de constituição interna do sujeito, que às vezes você olha, pensa que só tem um lado negativo, mas não tem um lado positivo também, porque a, a, essa destruição não é apenas destruição do corpo, né, mas é a destruição também de passagem, de ritos, de transformações internas, de mudanças, de reestruturação da vida do sujeito, e isso também é, na sua forma mais, vamos dizer assim, totalizante no retorno ao inorgânico, né? E esse está ali junto com o Eros, que, ao contrário do Thanatos, quer juntar, né? Quer unir. E isso também tem seu ponto, que envolve a questão da negatividade, né? Então,
Inclusive, até um dos pontos interessantes que a crítica que o André Green faz com o Deleuze e Guattari, né? Não estou falando de um excesso de positividade, mas uma falta de negatividade, tá? A falta de negatividade que falta ao antiédipo de Deleuze e Guattari é que faz com que, por exemplo, André Green ache que são dois filósofos que, com uma certa ingenuidade, né, em achar que tudo é só investimento de pulsões e tudo vai ser a partir de uma perspectiva libertadora ou libertária do indivíduo e que ele vai poder fazer o que ele acha que precisa, o que ele quer fazer, né? E aí a André Green, inclusive, acha isso inclusive um aspecto perigoso, né? Não só ingênuo, porque ele não considera o Thanatos, né? Então, o Thanatos é o que vai dar esse reforço, né, de negatividade, né? Faz para a própria constituição, vamos dizer assim, não ia falar saudável, mas não é bem a palavra que eu queria dizer, mas na própria constituição integrativa do sujeito, sei, alguma coisa nesse sentido, né? Sujeito mais inteiro. O sujeito inteiro, na verdade, ele possui dentro de si um conjunto de forças antagônicas. A sua, vamos dizer assim, a sua inteiridade é resultado de um conflito interno. E esse conflito interno faz parte da constituição desse sujeito. Sem esse conflito interno, se for tudo positivo, se for tudo na base da exposição livre e espontânea dos impulsos, você não vai ter sociedade. De forma nenhuma você vai ter uma sociedade. Tá? Então é isso. Então, o que isso leva em consideração é o seguinte. O Freud, então, ele, segundo Althusser, né, apresenta uma inovação, né, com essa segunda tópica, na qual o aparelho psíquico é visto como um conjunto de sistemas diferentes e irredutíveis ao princípio único. Né? E nesse modelo há uma distinção clara entre diferentes componentes. Você tem aí o inconsciente, você tem o superego, você tem esse inconsciente eu e superego, na qual o que recai ou é reprimido, né, esse recalcado é uma parte do ego e do superego e não uma entidade centralizada. Você tem a sistema do ideal ideal e do ego, né, que é recalcado, reprimido, formando uma estrutura que não pode ser reduzida a uma unidade central, certo? E então essa estrutura não é um sistema unificado, mas um conjunto de instâncias ou sistemas que se interpenetram, sendo o recalcamento um processo que atua sobre essas partes, formando conflitos internos. Então, o processo compreendido aqui com Freud é muito mais dinâmico e conflitivo. Né? Então, para Althusser, o Freud revoluciona essa concepção do ego, que antes era considerado como uma instância consciente única, e mostra que o ego também possui partes inconscientes e esta em conflito com elas. Então, destaca que, por essa razão, a consciência é capaz de reconhecer e distinguir claramente os diferentes sistemas internos, uma vez que todos eles estão submetidos à dinâmica conflituosa do recalque. E dessa forma,
A ideia de um sistema unificado e transparente é repudiada, né, sendo o aparelho psíquico entendido como uma estrutura complexa e plural, caracterizada pelo conflito e pela repressão. Tá? Então é isso. E agora a gente vai para deixa eu ver. A última parte aqui de hoje desse vídeo. Vamos lá. Torna-se inevitável pensar com a devida distância na revolução introduzida por Marx, quando este renunciou ao mito ideológico burguês, segundo a qual a natureza da sociedade seria um todo único e centrado, para passar toda a formação social como sistema de instâncias sem centro. Freud, que apenas conhecia Marx, pensava como este, seu objeto, embora nada tivesse em comum com o dele. Por meio da figura espacial de uma tópica, recorde-se o prefácio à contribuição de 1859 e de uma tópica sem centro, em que as diversas instâncias não possuem outra unidade senão a unidade de seu funcionamento conflituoso, no que Freud denomina o aparelho psíquico. Termo este aparelho que também nos faz pensar discretamente em Marx. Então, essa passagem ele explica então essa diferença fundamental na forma como Marx e Freud conceberam a estrutura da sociedade e do aparelho psíquico, respectivamente enfatizando a relação entre eles. Então é um parágrafo que afirma que é inevitável refletir com certa distância crítica sobre a revolução proposta por Marx, que abandonou a ideia de uma sociedade como um todo único e homogêneo, né? Esse é um mito ideológico burguês. E, além disso, Marx passa a entender toda a formação social como um sistema de instâncias sem um centro fixo, ou seja, uma estrutura composta por várias partes em conflito, sem uma hierarquia centralizada, onde a luta de classes é o elemento dinâmico principal. Então, demonstra aqui que Freud, né, e Marx, né, o Althusser dizia que Freud conhecia superficialmente o Marx, e sem compartilhar essa visão materialista de luta de classes, tentou compreender o aparelho psíquico como meio de uma figura espacial de uma tópica, que são modelos ou diagramas que representam suas diferentes partes ou instâncias. Essa tópica não possui uma unidade substancial, mas sim uma unidade funcional, ou seja, as várias partes do aparelho psíquico, como o inconsciente, ego, superego, etc., não formam uma unidade única integrada, mas funcionam segundo as próprias funções e conflitos internos, formando o que Freud chamou de aparelho psíquico. Então, temos aqui, né, a parte que Freud pensava a estrutura mental de uma forma não centralizada, assim como Marx também pensava a sociedade também com várias facetas, né? E não há uma hierarquia, uma unidade, né? Ou um centro fixo da sociedade, na sociedade. Né? Há também a sociedade, ela existe no meio desse conflito entre burguesia e trabalhadores. Então, tanto no nível social quanto no nível psíquico, a gente vê que Althusser ressalta, né, que é a natureza de sistemas fragmentados que interagem em conflito e não de uma estrutura homogênea e totalizadora. Né? Aqui é outra característica que está em Marx e em Freud. Então, resumindo aqui, então, há uma analogia
né, que é essa analogia que é entre a tópica psíquica freudiana e a visão de Marx de uma sociedade sem centro único de poder, de modo que ambos, reconhecendo a existência de sistemas diversos que operam em conflito, tá? E dedicando atenção às dinâmicas internas de cada sistema. O Freud com o inconsciente e o Marx com a sociedade, né? Sem reduzir tudo a única essência ao centro de unidade. É essa a parada toda desse parágrafo, tá bom? Então, na próxima, no próximo vídeo, né? Próximo vídeo, eu costumo às vezes de próxima eu fico pensando na aula, né? Mas no próximo vídeo eu continuo parágrafo 41 em diante. Nem sei se vai dar para terminar no próximo vídeo. Eu vou tentar, né, concluir no próximo vídeo. Se eu não conseguir, mais 2 vídeos, portanto, né? Fico aqui, peço a vocês para fazerem aquele like gostoso, né? Se inscrevam, comentem, tá? Preciso muito dessa ajuda de vocês. Quem puder contribuir com qualquer quantia, tá? A chave Pix na descrição do canal, tá? Qualquer ajuda é bem-vinda, tá bom? Forte abraço a todos, bom fim de semana, até mais, camaradas.